53 anos, irmãos. São bodas de antimônio. E o antimônio é aquela ideia de maleabilidade. E esse é um desafio para nós. Quando você pensa na história da igreja, quantas pessoas que por aqui passaram? Quantas que já cruzaram a linha e estão na morada celeste? Quantas outras que aqui conheceram do Evangelho e agora estão residindo em outros bairros, em outras cidades, em outros estados e, quiçá, em outras nações? Fruto do Evangelho que ouviram neste lugar. E eu gostaria de convidá-los, abra a sua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. No capítulo 3, nós vamos ler apenas 5 versículos, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, os 5 primeiros versículos. Vamos fazer assim, irmãos? Eu leio os versículos ímpares e toda a igreja, numa só voz, fará a leitura dos versículos pares. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 5. Nos diz assim: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos clamar ao eterno Deus. Rogue aí onde você está. Senhor, aqui encontra-se o teu povo reunido neste momento. Pessoas que saíram dos mais diferentes lugares, que estão atravessando momentos distintos na jornada da vida. Mas todas estas pessoas, Pai, estão diante da presença do autor da vida, do Deus poderoso, do Deus eterno. E é ao Senhor que nós clamamos. Permita que a tua palavra seja plantada em boa terra e que possa produzir frutos, a começar em nós, em nossos corações, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Na vida, vale gol de mão? Pensa aí com carinho. Na vida, vale gol de mão? É claro que essa é uma pergunta do ambiente do futebol. Mas vale ganhar uma partida, vale você ganhar um campeonato, vale você ganhar alguma coisa na vida, utilizando meios escusos, meios questionáveis, porque é nisso que está embutida essa pergunta. Desde que Maradona fez o gol que empurrou a bola com a mão, o ano era 1986, era a Copa do Mundo, e ele disse que aquela mão era santa. Ele disse que a mão que empurrou a bola para dentro do gol era santa. E com o gol de mão do Maradona, os argentinos foram bicampeões em 1986. O argentino Diego Armando Maradona, claro, foi o grande nome da segunda Copa do México. E o atacante marcou o famoso gol de mão, que denominaram de La Mano de Dios, contra a Inglaterra, nas quartas de final, e ajudou a Argentina a ganhar a Copa. O polêmico gol garantiu a vitória dos argentinos por 2-1, e Maradona fez os 2 gols naquela partida. Em 2005, quase 2 décadas após o ocorrido, Maradona admitiu que o gol foi marcado com a sua própria mão. Não era La Mano de Dios. E aí o motivo da pergunta: vale gol de mão? Se vale a gente ganhar mesmo fazendo gol de mão? Se vale você vencer na vida de forma irregular? Essa é a questão. E aí, por que irmãos, essa ideia? Porque essa é a lógica denominada de lógica maquiavélica. E eu digo e uso a expressão maquiavélica porque é atribuída a Nicolau Maquiavel, ainda que muitos dos estudiosos de Maquiavel dizem que ele nunca falou isso.
Eu não sou um estudioso de Maquiavel, mas eu li alguns escritos dos críticos de Maquiavel. E eles dizem que essa frase é atribuída a ele, mas que de fato ele nunca usou. Qual que é a lógica maquiavélica? Ou seja, a lógica maquiavélica que não é do Maquiavel, é que os fins justificam os meios. Ou seja, a lógica do fim justifica o meio, é mais ou menos a seguinte: se você tem um fim muito nobre, se você tem um alvo muito nobre, se você tem um objetivo muito nobre, se você tem que fazer uma coisa muito digna, verdadeira, você tem que fazer algo especial, você pode se valer de qualquer expediente. Essa é a lógica. Portanto, os fins justificam o meio, os meios, justificam qualquer expediente. Você faz qualquer coisa para poder chegar lá. O fim é tão especial que vale qualquer coisa para chegar lá. Essa é a lógica atribuída a Maquiavel. E nós podemos nos deparar com elas em qualquer lugar do mundo. Tanto no campo global, no macro, quanto no campo pessoal, no micro, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E eu tenho me posicionado, irmãos, como pastor, de que essa lógica não pode funcionar dentro da igreja. Essa lógica não pode funcionar no reino de Deus. Essa lógica é absolutamente contrária ao espírito do evangelho. Vejam, espírito do evangelho, não dos evangélicos. O espírito do evangelho nos apresenta um detalhe muito importante. Os meios têm que estar de acordo com os fins. Os fins e os meios precisam ser semelhantes, precisam ser nobres. Se os fins são nobres, os meios para se chegar aos fins têm que ser coerentes com estes fins. Você não pode ter uma maneira de chegar lá que seja contrária àquilo que se propõe. E eu digo assim, não é possível que uma igreja que se propõe a fazer a obra de Deus precise de meios escusos, que alguém que se propôs a fazer a obra de Deus use de meios esquisitos para que essa obra aconteça. E aí nós temos um grande desafio, porque o texto que nós lemos, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está tratando da antiga e da nova aliança. Essa é a ideia da antiga e da nova aliança, a ideia do testemunho. É uma aliança sempre envolvia duas ou mais partes específicas, embora os termos possam ser estipulados ou cumpridos somente por uma delas. No Antigo Testamento, a ideia consistia exatamente na aliança de Deus com o seu povo. Alianças que Deus sozinho iniciou e estabeleceu, e que em algumas vezes era condicional, em outras não. A antiga aliança da lei foi dada por Moisés no Monte Sinai e requeria que o povo escolhido de Deus guardasse os mandamentos que ele deu em conjunção com a sua aliança. A nova aliança, feita por meio da morte e ressurreição de Jesus, é uma aliança de salvação pela fé e pela graça. E Paulo então abre a segunda epístola no capítulo 3 e ele começa a tratar a respeito de um grande desafio, o desafio de ser uma carta viva de Cristo. Os inimigos de Paulo usavam cartas de recomendação para apoiar a própria causa. Como eles faziam isso? E Paulo então vai reagir, vai falar aos próprios coríntios como sendo sua carta viva de recomendação. De um lado, os falsos mestres em Corinto constantemente atacavam a competência de Paulo, questionavam o ministério de Paulo, e Paulo é um homem, e vamos só lembrar aqui, que Paulo é um homem de uma integridade pessoal impressionante. Ele era um homem de uma integridade singular. Ele não admitia a lógica maquiavélica. É tanto que quando ele vai escrever à igreja em Corinto, na primeira epístola, no capítulo 9, no final do capítulo 9, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Aí Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vejam que Paulo tem um rigor
comportamental impressionante. Ele diz em outras palavras: eu não quero jamais que a mensagem seja invalidada pelos meios que eu utilizo, porque se os meios que eu estou utilizando são meios escusos, eles anulam os fins, eles invalidam os fins. E como Paulo não queria permitir que os falsos mestres o acusassem de ser orgulhoso, ele começou a sua defesa, fazendo duas perguntas, uma vez que antes de fazer qualquer declaração. E Paulo faz este lembrete de maneira impressionante. Isso me faz entender, irmãos, quando um homem de negócios foi alcançado pelo amor de Cristo. E como resultado, foi fruto de uma campanha do famoso evangelista Billy Graham. E quando aquele homem contou aos seus colegas, um de seus parceiros de negócios, que também era cristão, alegrou-se muito. E o novo cristão não sabia que aquele parceiro de negócios era cristão. E ele disse: amigo, que alegria eu estou sentindo em saber que hoje você também conhece a Cristo. Deixa eu te contar uma coisa, eu também conheço. E aquele novo convertido disse: sabia que você foi uma das razões por eu ter resistido em me tornar um cristão por diversos anos? Porque eu achei que se uma pessoa como você podia viver bem sem ser cristão, então não havia necessidade de eu me tornar mais um. Em outras palavras, na vida, nós precisamos nos atentar à maneira que nós vivenciamos a fé. Pastor, como eu faço para ver Deus? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas tem um detalhe: nós somos a imago Dei, a imagem e semelhança do Criador. Como eu faço para ver Deus olhando para você que afirma servi-lo? E aqui está a grande questão. Para ser uma igreja relevante, irmãos, isso passa pela vivência do Evangelho. Para ser uma igreja relevante, isso passa pela vivência do Evangelho. Que diferença faria se a partir de amanhã não existisse mais a igreja presbiteriana de Vila Altália? Faria alguma diferença nesta rua? Faria alguma diferença nesse bairro? Faria alguma diferença na zona leste de São Paulo? Faria alguma diferença na cidade de São Paulo? Se a partir de amanhã não existisse mais a igreja aqui, faria alguma diferença? E o nosso povo, que está espalhado pelos mais diversos bairros, o nosso povo tem sido instrumento de Deus, onde Deus tem levado cada uma destas vidas? Nós precisamos constantemente ponderar: Senhor, que eu tenho vivenciado ou não o Evangelho? E Paulo então nos convoca no desafio de ser uma carta viva de Cristo. Observem o versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Primeiro princípio, irmãos, o desafio de ser uma carta viva e lida por todas as pessoas, independente do lugar. Independente do lugar. Paulo não queria que os falsos mestres o acusassem de ser orgulhoso. E ele começa a sua defesa fazendo duas perguntas. Paulo diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Paulo vai dizer: olha, eu preciso fazer uma apresentação. Paulo estava perguntando aos coríntios se ele necessitava se reapresentar ou fazer uma apresentação de si, como se eles nunca tivessem se encontrado, e comprovar a si mesmo mais uma vez. E a maneira como a pergunta é feita requer uma resposta negativa. Não, Paulo, não é necessário fazer a apresentação, nós o conhecemos. Aí Paulo diz: ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Os falsos mestres acusavam Paulo de não possuir as credenciais adequadas para provar sua legitimidade. E aí o que eles faziam paralelo a isso? Eles tentavam obter cartas, e essas cartas eram usadas com frequência para apresentar e autenticar uma pessoa, autenticar alguém nas igrejas do primeiro século. Os falsos mestres, sem dúvida nenhuma, chegaram a Corinto com essas cartas, as quais eles deveriam ter forjado. Atos capítulo 15 vai nos lembrar isso. Ou obtido dos membros proeminentes da igreja de Jerusalém, sobre falsos pretextos. Em outras palavras, os falsos mestres
arrebanhavam alguns cristãos proeminentes da igreja em Jerusalém. Esses cristãos validavam, assinavam algumas cartas, e com essas cartas, eles então conseguiam abertura em muitas igrejas. E Paulo vai dizer, olha, eu não preciso do testemunho de uma carta de papel, porque vocês possuem a prova do meu caráter sincero e piedoso, com uma mensagem da verdade que eu tenho anunciado. Vocês têm desfrutado da regeneração proporcionada por Cristo. E é interessante, irmãos, que nas perguntas que o apóstolo faz, a resposta é única: não há necessidade de carta de recomendação, Paulo. Paulo não rejeita as cartas enganosas de recomendação, mas aparentemente os oponentes de Paulo estavam levando algumas cartas de recomendação à igreja de Corinto, das quais seus portadores não eram dignos. E muitos líderes ou membros da igreja viajavam de cidade em cidade. As congregações escreviam cartas que confirmavam a maturidade. O ministério deles para as congregações que os receberiam. E a carta era uma confirmação do ministério de Paulo em Corinto. E aí eles dizem, cadê a carta de Paulo? Cadê a carta de Paulo? E Paulo diz, eu não preciso de carta, porque a igreja em Corinto conhece o meu caráter, sabe da maneira digna que eu tenho vivenciado a vida. E aí, irmãos, Paulo olha para a igreja de Corinto como sua carta de recomendação. E Paulo vai dizer assim, olha, é necessário eu fazer uma nova carta? Não é necessário. Um modo comum de se apresentar na época de Paulo. Paulo não se opunha às circunstâncias da carta de recomendação, mas ele fica decepcionado, porque eles exigiram do seu próprio pai espiritual, que havia plantado a igreja. E aí, irmãos, o desafio de ser uma carta viva e lida por todas as pessoas, independente do lugar. Como ser uma igreja que vivencia uma vida com Deus em meio a uma sociedade corrupta como a nossa. O mundo que jaz no maligno. E só um parêntese aqui. A ideia de jazigo nós sempre usamos para morte. Jazigo da família X, o verbo jazer, literalmente é usado para morte. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, literalmente, o mundo está apodrecido no pecado, literalmente morto. Essa é a ideia bíblica, quando diz que o mundo jaz no maligno. Como então ser uma igreja que vivencia uma vida piedosa no meio dessa sociedade? Vamos abrir aqui um parêntese. Nós somos a geração que afirma crer em Deus, mas que não consulta a Deus nas decisões do seu cotidiano. Você vem no culto de oração quando a coisa aperta. Quando está tudo bem, você nem lembra o dia, nem o horário que tem culto de oração na igreja. Fecha parênteses. Aqui na Vila Altália não tem isso não. Tem em outros lugares. Aqui não tem não. Graças a Deus, pastor. Louvado seja Deus. Nós somos a geração que afirmamos amar a Deus, mas ignoramos a dor do outro. Nós somos a geração que mencionamos da onisciência de Deus, do fato de Deus ver, saber e conhecer todas as coisas. Mas inúmeras vezes encontramos pessoas na família da fé que perderam algo, um objeto, um recurso, um trabalho, ou perderam algum objeto que foi emprestado. E você então fica indiferente, você diz, perdeu tal coisa, não faz diferença não. Nós somos uma geração de pessoas que pedem emprestado e não devolvem, que compram e não pagam. Parece que são e estão em Cristo, mas na verdade estão se auto-enganando. O cristianismo moderno tem produzido uma vida desconexa da cruz. E aí está a nossa crise. Imagina a crise do seu pastor, dos seus pastores aqui. Alguém liga e diz assim, pastor, como fulano de tal, ele marcou aqui na ficha que trabalha aí, que serve a Cristo aí na sua igreja. Ele tem um bom testemunho? Fulana diz que serve a Cristo, está marcado aqui que é a sua igreja. Ela tem um bom testemunho? Ela ama Jesus? Aí você veja a cena que seu pastor vai ter que responder, né? Eu sempre menciono o seguinte, vou encontrar o telefone dele e dela agora, eu te passo agorinha. Fala direto com esse santo varão, essa santa varoa, que você vai ter a percepção do que ocorre na jornada. Por quê? Porque algumas vezes, algumas almas não dá para validar. Algumas almas não dá para validar. E mesmo você sabendo, você algumas vezes valida. Por quê? Porque você é rebelde e teimoso ao Evangelho de Cristo. Não faça isso. Queridos,
Qual foi a última semana que todas as decisões da sua vida foram tomadas a partir de uma vida aos pés de Cristo? Qual foi a última semana que isso aconteceu na sua vida? A minha alma é diretamente ou diariamente alimentada por conteúdos. Esses conteúdos são conteúdos do Evangelho ou contrários ao Evangelho. Nós vivemos ao bel prazer, ignorando a bendita e doce presença do Todo-Poderoso. Preste atenção, queridos. Na vida nós colhemos somente aquilo que plantamos. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, cujo poder não tem limites. E Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. A Escritura é muito clara quando nos diz isso. Por exemplo, orientações básicas da fé que nós esquecemos. A Escritura diz assim: não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Ah, pastor, se eu pudesse eu vivia só na casa dos irmãos da fé. Se afasta, é perigo. Para com isso. Para com isso, para com isso. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Princípio da palavra. E o que é que nós muitas vezes fazemos? Um tempo desse, eu cheguei em uma igreja, e aí a igreja foi conversar com todos os membros da igreja. Todos foram chamados, um a um, passo a passo. E aí me chega um jovem lá, uns 30 anos, e disse: meu amigo, me diga uma coisa, como é a igreja na sua visão? Ele disse: ah, pastor, saudade da igreja. Saudade? Ele: sim, aqui teve a época do pastor fulano de tal. Aquela sim era a época boa. Que coisa boa, então uns contos para a gente aprender, né? Ele disse: na época dele, eu ia toda semana na casa dele, tomar Coca-Cola, comer pipoca, assistir sessão da tarde, e botava os dois pés no sofá e ficava lá deitado. Aquilo era uma bênção. Os presbíteros olharam para mim, alguns já mudaram assim o semblante, ficaram pálidos. E eu ouvindo. Ele terminou de relatar o fato. Eu disse: filho, agradeço por demais, mas o que você procura chama-se babá. Aqui é a igreja, aqui é a família da fé. Na família da fé nós vamos ser enquadrados pelo que o Criador diz, não o que você gosta, nem o que eu acho, é o que a palavra diz. Seja bem-vindo à família da fé. A partir de agora você vai caminhar na família da fé. Babá não é aqui, nem está escrito aqui, tá certo? E lá tá. Entendi. Entendi. A pessoa entende, só que faz que não. Por quê? Porque essa é a geração que nós estamos atrelados. Você está entendendo a situação? Como ser uma igreja que vivencia a vida diária, que anuncia o Evangelho de Cristo. Queridos, nós precisamos compreender a jornada. Um outro princípio que a Escritura diz: não seja fiador. Não esteja entre aqueles que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tem com que pagar, porque arrisca perder a cama de debaixo de ti. Não seja fiador de ninguém, pelo amor de Jesus Cristo. Aí Paulo olha e Paulo vai dizer assim: devemos ser uma carta viva e lida por todas as pessoas, independente do lugar. Irmãos, não é o lugar que vai transformar alguém, mas é uma pessoa cheia de Deus, comprometida com o Evangelho de Cristo, que naquele lugar vai florescer para a glória de Deus. O nosso problema é que nós muitas vezes desejamos e almejamos cenas ilusórias. Ah, pastor, meu maior sonho. Esses dias uma dupla, agora final do ano, uma dupla. Apareceu lá na igreja, apareceram lá na semana. Pastor, nós queremos orar. O nosso sonho é trabalhar onde só tem crente. Esse é o nosso sonho. Nós vamos entrar na empresa e o povo vai dizer: a paz do Senhor, glória a Deus, que bom que você está aqui entre nós. Nosso sonho é esse, pastor. Trabalhar onde só tem crente. Onde só tem crente. Então nós viemos aqui para pedir oração por isso. E eu ouvindo o relato, etc. Eu disse: que bom, que bom. Nós vamos orar para fazer o primeiro agradecimento. Que agradecimento? Eu disse o primeiro. O fato de vocês trabalharem onde não tem cristãos, já é o primeiro livramento. Porque lá vocês vão ser instrumento do Salvador. Segundo livramento. Crente que trabalha com crente tem um problema do mexerico. Né? Se torna mexeriqueiro demais. Pelo amor de Jesus Cristo. Você conta as exceções, não sei se dá 2 palmas não. Então nós vamos agradecer. Aí o moço disse: oxe, eu pensei que o senhor ia só pedir para Deus abrir a porta. Falei: não, filho.
esse é o mundo que você está peregrinando, e é aqui que você vai florescer, gente boa. Você está entendendo a realidade da fé? Nós queremos viver numa cabine blindada. Não, Paulo diz, nós devemos ser uma carta viva e lida por todas as pessoas, independente do lugar. Ah, Paulo, você não tem carta de papel. Ele disse, é verdade, mas a igreja em Corinto sabe de quem eu sou, do que anunciei e do evangelho que vivencio. Olha que coisa linda. Os falsos mestres carregavam a carta de maneira obscura. Pegaram alguns cristãos proeminentes, validaram a carta. Paulo diz, não. A minha carta não é essa, não foi escrita com papel. É uma carta viva. É uma carta que independe do lugar, porque ela é pautada por Cristo. Mas observe, irmãos, uma segunda questão, versículo de número 2. Paulo diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Segundo desafio, ser uma carta viva e lida por todas as pessoas, torna-se expressão da graça de Cristo, escrita em nosso coração, uma afirmação da afeição de Paulo pelos cristãos de Corinto. Ele os mantinha junto do seu coração. Paulo tinha um apego com aquelas pessoas, Paulo tinha um amor por eles. Paulo diz, olha, escrita em nosso coração. Os coríntios tinham um lugar fixo no coração de Paulo. Alguns manuscritos até trazem a expressão, em vosso coração. Paulo está dizendo aos coríntios que como igreja, eles são uma carta eficaz de recomendação para ele. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração. Ou seja, a prova, a legitimidade do ministério de Paulo era o êxito do evangelho na vida dos cristãos em Corinto. E Paulo vai dizer, conhecida e lida por todos os homens. Os falsos mestres não tinham uma carta de recomendação assinada por Cristo, mas Paulo tinha. As vidas transformadas dos coríntios, que podiam ser vistas por todos os homens, como prova de que Cristo os havia transformado, era o testemunho mais eloquente de Paulo, melhor do que qualquer carta assinada por algum mortal. As vidas transformadas era como uma carta aberta, que podia ser vista, que podia ser lida por todas as pessoas, como um testemunho da fidelidade de Paulo e da veracidade da mensagem que ele anunciava. Na vida, queridos, muitas vezes nós vamos ouvir não. Outras nós ouviremos sim. Mas o que nós desejamos como cristãos? Nós desejamos parecer com Cristo. Nós desejamos parecer com Cristo e ser um cristão onde Deus nos colocar. Da mesma maneira, uma bela aparência pode cobrir um coração enganoso. Sem Cristo no coração, qualquer semelhança a Ele é somente exterior. É possível um sujeito vestir a farda do soldado e não pertencer ao exército. O que faz o soldado não é a farda. Assim, o ser humano não é filho de Deus só pela aparência, tendo o coração orgulhoso, prepotente dentro de si. João Calvino dizia, olha, somente aqueles que têm acesso a Deus e que vivem uma vida santa é que são seus genuínos servos. E ele diz mais, todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. É melhor ser do que parecer. Se você nasceu na década de 70, meados de 80, dá um exemplinho para você aqui. É melhor ser shampoo do que Denorex, que parece, mas não é. Deixa eu traduzir aqui, pastor. Nos anos, década de 80, se você tivesse caspa no cabelo, a única solução era Denorex. Um remédio anti-caspa que parecia shampoo, mas não era. Não era. E a campanha fez tanto sucesso que o bordão era, parece, mas não é. Que Denorex virou sinônimo de tudo aquilo que era enganação, que era suspeito, que era confuso. E aí a ideia é melhor ser shampoo do que ser Denorex, que parece, mas não é shampoo. Não é shampoo. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E Paulo vai dizer, olha, é melhor ser um cristão do que apenas carregar uma carta de papel na mão. Em resumo, irmãos, André Bernardo vai dizer, nossos acordos na geração moderna são acordos temporários,
passageiros, válidos apenas até o novo aviso. E está aqui uma questão muito importante que nós precisamos responder. A mim não foi dado apenas o privilégio de crer, de viver em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nunca pergunte qual é a vantagem que eu vou ter de servir a Cristo. O que é que eu ganho em servir a Cristo? Nunca pergunte isto. Nunca pergunte qual é a vantagem que eu levo em servir a Cristo. Não, a pergunta não é essa. O que define a grandeza de um ser humano? O que define e determina a grandeza de um ser humano? São as causas que ele ou ela defendem e o preço que estão dispostos a pagar por essas causas. O Evangelho não precisa de mais espectadores. O Evangelho carece de homens e mulheres que estejam dispostos a se dedicar, a viver e a morrer pela causa de Cristo. Mark Driscoll, que desembarcou no Brasil aqui, seus escritos, em meados dos anos 2000, entre 2000 e 2010, começaram a desembarcar os escritos de Mark Driscoll. Mark Driscoll diz, olha, você pode ter nascido na igreja. É claro que ninguém nasceu na igreja, literalmente, porque igreja não é maternidade, salvo raras exceções. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido batizado na igreja, ter sido criado na igreja, ter servido na igreja, pode ser que você tenha se casado na igreja, pode ser que você tenha morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, porque você estava meramente na igreja e não em Cristo. E não em Cristo. Queridos, Paulo vai dizer, olha, essa carta viva e lida por todas as pessoas é a expressão da graça de Cristo. O que é viver a expressão da graça de Cristo? É saber que você nada trouxe, nada vai levar dessa vida, que tudo que você amealhar na jornada é favor imerecido. Quantas pessoas que hoje não acordaram, e você não apenas acordou, mas você enxerga, você escuta, você consegue caminhar, você consegue desfrutar do sabor das coisas. Isso é graça, isso é favor imerecido. Nós estamos num país que ainda temos liberdade. Você pode sair da sua casa como exemplar da palavra. Você pode se reunir para louvar, para adorar, para celebrar o Rei dos Reis. Isso é graça. A grande questão é que muitas vezes nós esquecemos isto. E você vai empurrando a vida de qualquer maneira. Fique atento, preste atenção. O Evangelho de Cristo modifica a nossa maneira de ser, a nossa maneira de reagir. E a maneira de ser passa por coisas simples. Passa por aquilo que você publica nas mídias sociais. Passa pelo seu linguajar. Passa pela maneira que você desfruta da vida diária. Coisas simples. Ali está o Evangelho. O Evangelho não é desconexo, o Evangelho não é uma dicotomia. No domingo eu estou no Evangelho, a partir da segunda-feira eu estou longe do Evangelho. Não é isso. O Evangelho envolve toda a vida, toda a nossa jornada. Alguém que foi resgatado do império das trevas, transportado para o reino da luz e que agora anuncia a Cristo em todos os momentos, onde quer que Ele nos leve. Isso é o Evangelho de Jesus, e isso é a expressão da graça de Cristo. E este é o nosso desafio. Senhor, nós temos feito isso. Senhor, nós temos buscado isso. Aí Paulo chega no versículo 3, e Paulo vai dizer assim, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Terceiro desafio, irmãos, ser uma carta viva e lida por todas as pessoas depende exclusivamente de Cristo. Os falsos mestres não tinham carta de recomendação assinada por Cristo, mas Paulo tinha a vida transformada, a mudança de vida dos cristãos de Corinto, como prova de que Cristo os havia transformado. Aí Paulo diz, carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. A igreja de Corinto era uma boa obra da graça de Deus, mas nessa obra, Paulo e seus cooperadores foram os instrumentos de Deus. Carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Cristo operou graça por meio do seu Espírito, usando o apóstolo como um instrumento. E Paulo diz, escrita não com tinta. A carta de Paulo não era um documento humano, escrito com tinta, que alguém podia apagar, mas era uma carta viva.
escrita pelo Espírito do Deus vivente. Paulo diz, olha, essa carta viva, escrita pelo poder divino e sobrenatural de Cristo, por meio da sua obra transformadora, de seu Santo Espírito, que nos conduz, que nos faz entender a jornada. Paulo diz, escrito, não em tábuas de pedra. Olha a referência aos 10 mandamentos. Não em tábuas de pedra. Paulo diz, não é isso, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha a promessa da nova aliança, lá de Jeremias 31. Tábuas de carne, não, mas escrita nos nossos corações. Mais do que apenas escrever sua lei em pedra, Deus estava escrevendo sua lei no coração daquelas pessoas que ele havia transformado. A promessa do profeta era clara, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí Paulo diz, escrita nos nossos corações. Observe, irmãos, a carta que os coríntios estavam ali visualizando é superior às cartas escritas à mão de seus oponentes, os oponentes do apóstolo Paulo. Era superior às tábuas de pedra da lei. Paulo vai dizer, olha, os frutos do seu apostolado é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Paulo vai dizer, olha, eu preciso compreender que isso é fruto da ação de Cristo na minha vida. É Cristo que permitiu Paulo ser um instrumento na plantação da igreja em Corinto. É Cristo o cabeça da igreja em Corinto. É Cristo o supremo sacerdote da sua igreja. E Paulo traz isso à lembrança daquele povo que estava sendo tentado pelos oponentes do apóstolo, que estavam ali apresentando cartas escritas à mão, mas sem nenhum enredo, sem nenhuma percepção de uma mudança de vida. O que significa depender de Cristo, pastor? O que significa depender de Cristo? Significa desfrutar de um novo coração concedido por Ele. Depender de Cristo é muito mais do que um discurso, é um modelo de vida. Depender de Cristo é trocar toda e qualquer glória humana pela sombra da cruz do Calvário. Depender de Cristo é buscar uma vida de santidade totalmente distinta de um legalismo. O legalista tenta reduzir a vida entre pode e não pode. Não é isso. Depender de Cristo é alguém transformado por Ele, que expressa a presença dEle em todas as coisas. Um tempo desse, João Alexandre compôs uma canção, e eu tenho dito que essa canção tem sido um lembrete à minha alma, chamada Consagração. E ele diz assim, seja o canto para sempre, só para te louvar. Seja tão somente, eternamente, para te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui para dar. Mal possa eu trazer à mente que tu és quem o dá. E aí ele faz o enredo. Seja a minha vida o padrão naquilo que eu falar. No procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor. Mas possa eu lembrar-se sempre que dependo de ti, Senhor. Eu costumo dizer que há uma frase que uma torcida organizada aqui no estado de São Paulo utiliza, que aquela frase foi fruto da graça comum, que alcança incrédulos e santos, né? Lealdade, humildade, procedimento, LHP. LHP é vida com Cristo, meu filho. Não tem outro caminho, não. Essa é a realidade. Depender de Cristo passa por isso. O apóstolo diz, olha, minha vida, meu procedimento, aquilo que eu falo, a fé que eu expresso, o meu canto, a vida transparente, visa tão somente testificar de quem Cristo é. O nosso problema, nós vivemos uma geração seca de conteúdos de vida. Nós temos pessoas inteligentes, mas paralela, carentes de sabedoria do alto. Nós temos gente que fala bem, mas ignora a prática da vida com Cristo. Nós temos uma geração que tem cristianismo na mente, mas não no coração e nem na expressão diária. Paulo estava interessado em que os cristãos em Corinto não somente acreditassem nas coisas corretas, mas que também se comportassem de maneira correta. O maior testemunho da igreja diante do mundo é a integridade espiritual. Quando os cristãos vivem abaixo dos padrões da moralidade bíblica, abaixo dos padrões das escrituras, eles comprometem a verdade bíblica, eles comprometem o caráter do que Deus nos ensina.
Quando nós agimos assim, nós enfraquecemos a credibilidade do Evangelho. Quando os não salvos olham para a igreja e não veem santidade, e não veem pureza, e não veem transformação, eles dizem, para aí, há algo desconexo. Eles proclamam uma coisa, mas vivenciam outra. Quando líderes ou membros da igreja mentem, roubam, trapaceiam, brigam, quando as congregações parecem se preocupar pouco com o pecado e a hipocrisia em seu meio, é compreensível que o mundo rejeite o clamor para amar e servir a Deus. E o nome de Cristo é desonrado. Queridos, Spurgeon dizia sempre, quando os membros de nossas igrejas demonstrarem o fruto de uma verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando, que árvore é essa que produz esse fruto? Que árvore é essa que produz esse fruto? Quando os membros de nossas igrejas demonstrarem o fruto da verdadeira piedade. Que desafio. Que desafio. Que desafio. E por último, irmãos, o tempo urge. Versículos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, e não por nós mesmos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. Irmãos, essa carta vive e lida por todas as pessoas. Reflete uma questão singular. Glorificar a Deus em todas as coisas. Paulo diz, olha, é por intermédio dele que temos tal confiança, que podemos confiar, que podemos ter certeza que venceremos. Essa segurança não é a capacidade do discurso, não é isso. Essa segurança é simplesmente descansar que Deus está no controle e que a nossa vida tem um alvo definidor, glorificar a Deus em todas as coisas. E Paulo diz, a confiança não era nele, Paulo, mas era por intermédio de Cristo. Depois de explicar o seu plano, a igreja em Corinto, depois de demonstrar a nova vida, Paulo agora chama a atenção. Aí ele diz no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Observem, Paulo vai dizer, olha, isso não é fruto de algum raciocínio intelectual. Paulo desprezava a sua própria capacidade de julgar, de avaliar, entregue às suas próprias capacidades. Ele era inútil. Paulo diz, não é a minha capacidade, é essa capacidade, essa suficiência dos filhos de Deus, não vem da força, não vem da inteligência, não vem da sabedoria humana, mas vem do próprio Deus. A nossa suficiência vem de Cristo. Somente Deus pode capacitar uma pessoa para fazer a sua obra, e Paulo havia compreendido isso. Paulo diz, não que sejamos capazes. Observem, irmãos, infelizmente, os oponentes de Paulo valorizavam a capacidade humana mais do que a suficiência que vem tão somente de Deus. E Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Toda a capacidade, todo o poder do ministério vem de Deus e não de nós. E Paulo vai dizer, Senhor, essa questão dos inimigos que estão se levantando aqui na igreja em Corinto. Paulo diz, lembrem-se, nós temos um alvo singular em ser uma carta viva de Cristo. Glorificar a Deus em todas as coisas. Glorificar a Deus quando eu estou em casa, na rua, no parque, não é o lugar. Mas aonde Deus me levar, ali você vai glorificar o santo nome dEle. Queridos, nós temos uma geração extremamente confusa. Havia uma época que o nosso povo e os presbiterianos ficaram conhecidos por isso. O presbiteriano viajava de férias, ele já perguntava ao pastor da igreja, aonde é que tem IPB lá na cidade que eu vou? Já perguntava antes. Será que lá tem alguma de nossas igrejas lá? Hoje alguns, quando viajam de férias, eles falam, ufa, graças a Deus, não vou mais em igreja não. Agora eu vou desfrutar mesmo nas férias. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Nessa hora você já percebe que você não compreendeu o que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é um modelo de vida diária. Você vai glorificar independente do lugar. Ali você é um instrumento do Deus Criador. Pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, vivenciar a vida com Cristo significa ser um instrumento dele, onde ele nos levar. E Paulo vai dizer assim, nós precisamos compreender essa jornada. Em outras palavras, irmãos, nada tem a ver com a lógica maquiavélica, ser uma carta viva de Cristo, mas tem tudo a ver com que material eu estou edificando a minha vida, a minha família, com que material eu estou edificando a igreja onde eu participo, com que material nós estamos edificando a nossa vida diária.
Não tem nada a ver com a lógica maquiavélica, mas tem tudo a ver com a integridade bíblica, com a transformação efetuada por Cristo. Porque esse é o nosso desafio, com qual integridade nós lidamos na vida. Paulo tem um enfoque muito claro. O enfoque dele é na superioridade da glória da nova aliança. E Paulo diz, olha, aqueles que mesmo hoje, não compreenderam essa nova vida. E ele então chama a atenção da igreja em Corinto. E ele diz, queridos, nós precisamos compreender que a glória de Cristo, que resplandecer a presença de Cristo, envolve toda a nossa jornada, envolve toda a nossa vida. Nós precisamos trazer isso à memória. Você tem sido uma carta viva de Cristo. Você tem sido uma carta viva de Cristo no prédio onde você mora, na escola, na faculdade, no lugar onde você trabalha e estuda. Você tem sido uma carta viva de Cristo na rua onde você reside. Esse é o nosso grande desafio. E eu encerro com a citação do pastor Paul Washer. Paul Washer escreveu um tempo desse uma reflexão, e aí eu disse lá na nossa igreja que a reflexão do Paul Washer deveria ser anexada na porta das nossas casas. Ele vai dizer assim, eu quero aplicar aqui para nós na Vila Otália. Se 50% dos cristãos do bairro da Vila Otália lessem tanto a Bíblia como você lê, o que aconteceria? Se 50% das pessoas que residem na Vila Otália orassem o tanto que você ora, o que aconteceria? Fossem honestos como você é, o que aconteceria? Ajudassem ao próximo como você ajuda, amassem suas famílias como você ama a sua, visitassem um doente como você visita. Se 50% das pessoas que residem na Vila Otália fortalecessem um fraco na fé como você fortalece, evangelizassem o perdido como você evangeliza, haveria algo novo ou uma mudança radical na sua vida e na igreja onde você congrega. O desafio é você sair daqui hoje e dizer assim, Senhor, 53 anos se passaram, a jornada prossegue, o que eu tenho feito, como eu tenho sido essa carta viva do Senhor, diariamente. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça, clame a Deus aí onde você está, diga a Ele, mestre, a começar em mim, mestre, a começar na minha vida, careço do Senhor, careço da sua santa presença. Rogue a Ele, diga, mestre, tem misericórdia do meu coração, da minha vida, Senhor. Misericórdia da maneira como tenho vivenciado a vida. Senhor, está aqui o teu povo. Eu quero clamar por cada filho, cada filha, desde os menores aos mais idosos. Pessoas que têm vivenciado a jornada, congregando aqui nesta igreja. Oh Deus, transforma na nossa jornada. Nos faça entender que devemos ser uma carta independente do lugar. Que a nossa carta seja uma expressão da Tua graça. Que a nossa carta reflita a suficiência tão somente do Senhor. Que a nossa carta tenha um alvo de glorificar o Senhor em todas as coisas. Sustenta os Teus filhos aqui, Pai. Sustenta os Teus filhos, os pastores, pastor Petrônio, pastor Lindenberg, o conselho desta igreja, os oficiais, as sociedades internas. Cada pessoa que tem congregado aqui, aqueles que acabaram de chegar, que todos sejam a cada dia transformados pelo Senhor e na Tua santa presença. No nome de Jesus. Amém.